Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro, agora e para sempre, os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Luís Maria Grião de Montfort, rogai por nós. Glorioso São José, valei-nos. Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então dar continuidade a Esaú e Jacó, né? Nós começamos no encontro anterior e vamos continuar essa história maravilhosa, que é a história da nossa salvação, né? E a gente vai fechar aqui com aquilo que São Luís Maria Grião de Montfort fala, justamente utilizando essas figuras bíblicas, né, de Rebeca e Jacó, principalmente. Tá? Então, lá no capítulo 27, a gente viu que Isaac já estava velho e chamou, já estava, ele não sabia quando que ele ia morrer, ele chamou Isaac e falou: Isaac, ó, eu vou morrer. Então você vai lá, vai caçar, faz uma caça para mim lá, alguma coisa para eu comer e traz aqui. Interessante, né? Por que porque a providência de Deus, ela é linda, né? Como que ela trabalha, né? Por que Isaac já não abençoou o Esaú ali mesmo, né? Ali naquele momento mesmo? Por que ele foi pedir, né? Para que Esaú fosse caçar? Por que esse tempo, né? Por que abriu esse espaço aqui, né? E é interessante a gente pensar nessas coisas. Como que Deus vai agindo, vai conduzindo as coisas? Então Esaú saiu da casa, foi caçar. Foi caçar para o pai dele. A Rebeca, olha só, a mãe dele, né? Ouviu tudo, ouviu lá no versículo 5, né? A Rebeca ouviu e ouviu atentamente, enquanto Isaac falava com seu filho Esaú. Esaú partiu para o campo a fim de matar e trazer a caça. Aí, versículo 6. Rebeca disse a Jacó: Meu filho, acabo de ouvir teu pai dizer ao teu irmão Esaú para que lhe traga uma caça e lhe prepare um bom prato a fim de comer e o abençoar diante do Senhor antes de morrer. Ouve-me, pois, meu filho, e faz o que te vou dizer. Vai ao rebanho e traze-me 2 belos cabritos. Prepararei com eles um prato suculento para teu pai, como ele gosta. Tu lhe levarás e ele comerá, a fim de que te abençoe antes de morrer. Mas respondeu Jacó a sua mãe: Esaú, meu irmão, é peludo, enquanto eu sou de pele lisa. Se meu pai me tocar, passarei aos seus olhos por um impostor e atrairei sobre mim uma maldição em lugar de bênção. Olha o que a mãe dele falou, né, Rebeca? Tomo sobre mim esta maldição, meu filho, disse sua mãe. Ouve-me somente e vai buscar o que te digo. E Jacó foi e obedeceu. Trouxe a caça enquanto Esaú estava longe. Ele trouxe realmente os 2 cabritos para que ela fizesse um prato para Isaac. E aí o que aconteceu? Ela vestiu Jacó de forma que ele pudesse se passar por Esaú. Então, com a pele de animais, preencheu o braço dele para que quando o pai tocasse, percebesse que era um braço peludo. Colocou as roupas no seu filho Jacó para que o pai sentisse o cheiro do seu filho. Quando Jacó entrou para ser abençoado, trazendo aquele prato suculento que a mãe dele tinha feito, o Isaac perguntou: mas quem é você? Aí, aqui vem, a gente fica intrigado aqui, né? Porque vem justamente aquela questão que eu falei no encontro anterior, né? Nós não podemos julgar os fatos de acordo com a cultura da nossa época, de acordo com aquilo que nós cremos. Nós cremos em nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos no cristianismo. Eles não eram cristãos, né? Eles não eram cristãos. Mas a gente precisa olhar esses escritos, sobretudo do Antigo Testamento, com uma visão espiritual.
tendo nosso Senhor Jesus Cristo como o filtro aqui dessa situação toda. Porque se a gente for levar ao pé da letra, a gente vai falar assim, nossa, Abraão, horroroso, não sei o que, horrível, horrível. Não, a gente não pode fazer isso. A gente tem que realmente reconhecer a situação e a necessidade deles da época, sem imitá-los naquilo que eles fizeram de errado, cometeram erros, mas observando o sentido das escrituras, o sentido do que está escrito ali, o que eu devo observar aqui e executar na minha vida. Tá? Então, Jacó foi para junto do pai dele e passou-se por Esaú. Quando ele perguntou, quem que é você? Ele falou, eu sou Esaú. Ele mentiu, né? Ele mentiu mesmo pro pai dele. Né? Não quer dizer que a gente vai mentir. Não é, a gente não pode mentir, porque nós somos cristãos. Nós não mentimos. Tá? Então, ele passou-se por Jacó, e aí o pai realmente o abençoou. O pai o abençoou. Então, está lá no versículo 26, capítulo 27, versículo 26. Então Isaac, seu pai, disse-lhe, aproxima-te, meu filho, e beija-me. E aproximando-se Jacó para lhe dar um beijo, Isaac sentiu o perfume de suas vestes e abençoou nestes termos. Sim, o odor de meu filho é como o odor de um campo que o Senhor abençoou. Deus te deu o orvalho do céu e a gordura da terra, uma abundância de trigo e de vinho. Sirvam-te os povos e prostrem-se as nações diante de ti. Seja o Senhor dos teus irmãos e curvem-se diante de ti os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar e bendito quem te abençoar. Olha que bênção maravilhosa, né? Você será o Senhor dos teus irmãos. Você está herdando a bênção sobre tudo aquilo que você fizer, né? Sobre todos os seus bens. E aí no versículo 30, né? Apenas Isaac acabara de abençoar Jacó, e este saíra de junto do seu pai, chegou Esaú da caça. Olha, aquele tempo todo que levou, permitiu que Jacó recebesse a bênção de Isaac. Então, no versículo 31, preparou também ele um prato suculento e trouxe a seu pai, dizendo, levanta-te, meu pai, come a caça de teu filho, a fim de que tua alma me abençoe. Quem és tu? Perguntou seu pai Isaac. Eu sou teu filho primogênito, Esaú. Ai, que sem vergonha, né? Ele tinha vendido o direito de primogenitura. Ele tinha vendido, eu não era mais dele. Mas ele tá, agora tá parecia de bonitão ali, né? Eu sou seu filho, sou teu filho primogênito, Esaú. Então Isaac, tomado de emoção violenta, exclamou, quem é, pois, aquele que foi à caça e me trouxe o prato que eu comi antes que tu voltastes? Eu o abençoei, e ele será bendito. Ouvindo essas palavras de seu pai, Esaú soltou um grito cheio de amargura e disse-lhe, abençoa-me também a mim, meu pai. A gente fica com dó, né? A gente fica mesmo. Versículo 35. Teu irmão, respondeu-lhe Isaac, veio fraudulentamente tomar a tua bênção. Esaú disse então, será porque ele já se chama Jacó que me suplantou já 2 vezes? Tirou-me meu direito de primogenitura, né? Lá quando vendeu o prato de lentilha, né? Trocou pelo prato de lentilha. Tirou-me meu direito de primogenitura, eis que agora me rouba a minha bênção? E ajuntou. Presta atenção nisso daqui. Ó. Olha o que Esaú fala para o pai dele, né? E ajuntou, nem completou. Não reservaste, porventura, uma bênção também para mim? Isaque respondeu-lhe, eu o constituí teu senhor, e dei-lhe todos os seus irmãos por servos, e o estabeleci na posse do trigo e do vinho. Que posso ainda fazer por ti, meu filho? Aí Esaú disse, então só tens uma bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E pôs-se a chorar. Isaac percebeu aqui que Esaú, para ele qualquer bênção servia. Ele não queria a bênção da primogenitura, para ele tanto fazia. Ele não deu valor para isso. Ele não deu valor. Não tem outra bênção, não? Eu não posso, né? Igual a nossa situação aqui, né? Deus quer nos abençoar com a glória eterna. Aí a gente vende a glória eterna, a gente faz de tudo, faz qualquer coisa, e depois a gente chega no Senhor e fala assim, mas se não tem o céu, não tem um outro lugarzinho aí pra mim, não?
Então, uma outra coisinha, um cantinho aqui. O céu, tá bom, não posso, mas tá bom, não tem problema não, mas me dá outra coisa. Como dar outra coisa? Direito de primogenitura, a bênção de primogenitura, ele tinha que ter. Pai, é meu isso daqui. O pai percebeu, Isaac percebeu que o Esaú não estava nem aí para essa tal de bênção. Para ele não dava valor, não dava valor nenhum. Então olha aqui, olha o que Isaac falou, né? Versículo 39. Isaac tomou a palavra. Eis, disse ele, que tua habitação será desprovida da gordura da terra e do orvalho que desce do céu. Viverás da tua espada, servindo teu irmão. Mas se te libertares, quebrarás o seu jugo de cima do teu pescoço. Então, já Isaac entendeu aquilo que Rebeca tinha entendido e Jacó também já tinha entendido, e Jacó realmente ele tomou para si aquela bênção da primogenitura. Então, o que São Luís Maria Grignon de Montfort, no capítulo 6, vai falar a respeito dessa figura bíblica, né, dessa perfeita devoção, que é Rebeca e Jacó. Está lá no número 185 para frente, né? Ele fala de Esaú. Esaú como a figura dos reprovados, dos réprobos, dos reprovados. Então ele dá 5 pontos aqui. São 5 pontos que são comportamentos próprios daqueles que são os réprobos, são os reprovados, que não são os eleitos, que não são os escolhidos. E aqui é uma avaliação que a gente tem que fazer pra gente. Né? Esaú já foi, Jacó já foi. Agora quem tá aqui agora sou eu e é você. Né? Não é teu vizinho, não é teu parente, não é teu colega, não, é você, sou eu. Né? Eu tenho que olhar para mim e perceber quais são os meus comportamentos que são comportamentos de réprobos, comportamento de reprovados. Onde que eu preciso mudar para que eu seja um predestinado, para que eu seja um eleito? Onde que eu preciso mudar, né? Então, São Luís Maria vai dar 5 pontos aqui. Primeiro lá no número 186. Tá? Este é o comportamento que os reprovados observam todos os dias. Confiam na própria força e nas próprias habilidades para as questões temporais, né? Para as questões do dia a dia. São cheios de força, destreza e esclarecimento para as coisas terrenas. Se dão bem aqui, se dão bem. O pessoal que se dá bem, mas são muito fracos e ignorantes nas coisas do céu. Então, olha que interessante, né? A gente não pode pôr a confiança na gente, porque a gente consegue coisas que dão certo aqui, a gente faz, mexe aqui e tal, os nossos empreendimentos dão certo, tudo onde a gente bota a mão dá certo, né? A gente confia que a gente vai conseguir conduzir a nossa vida para o Senhor, independente do Senhor. Saiba de uma coisa, nós não conseguimos caminhar para o Senhor se Ele não nos conduzir, se Ele não nos levar. Não é pelas nossas forças que nós somos salvos. É pelas forças do Senhor. Não é pelas nossas forças que nós vencemos as tentações, que nós alcançamos as graças, que nós conseguimos realmente ser perfeitos como Deus quer que a gente seja perfeito, ser devoto de Nossa Senhora como Nossa Senhora merece que nós sejamos devotos dela. Não é pelas nossas forças, é com as forças do Senhor, é com as forças do céu, é com as graças. Tá? Então, não é com as nossas forças. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós não somos de confiança. E nós não temos força nenhuma para alcançarmos o céu, para alcançarmos a glória. Claro que nós precisamos tentar, nós precisamos realmente nos esforçar, mas sabendo que toda a força, se você está aqui ouvindo isso, é porque Deus deu todas as condições para que você estivesse ouvindo isso agora. Deus te deu inteligência, Deus te deu essa capacidade de ouvir, ou de ler, ou de falar, de entender. Né? Deus te deu, Deus te trouxe até aqui, Deus te colocou aí neste lugar onde você está agora para que você estivesse ouvindo isso. É Deus quem faz. É Deus quem realiza. Está lá em Filipenses, né? Deus que realiza todo o querer e o executar. É Ele quem realiza, não sou eu, não é você. Tá bem? Número 187. É o outro comportamento que os reprovados observam. Não conseguem permanecer muito tempo ou tempo algum em sua casa, ou seja, em seu interior, que é a morada interior e essencial que Deus deu a cada homem para ali permanecer, seguindo o seu exemplo, pois Deus sempre permanece dentro de si. Santo Agostinho, né, fala muito sobre isso, né?
Busquei-te a minha vida toda fora de mim, né? Até que eu te encontrei dentro de mim. Claro, ele fala com palavras bonitas, né? Mas o sentido é justamente esse. Nós precisamos encontrar Deus dentro de nós. Nós precisamos passar tempo dentro de nós. Esaú passava o seu tempo fora da casa. Jacó passava o seu tempo dentro de casa. Qual que é o sinal aqui para nós que São Luís Maria fala aqui, né? Que nós precisamos passar tempo dentro de nós. Tempo dentro desta casa, dentro desta morada. Nós precisamos investir o nosso tempo em realmente estar com o Senhor. Nós não podemos dizer que amamos alguém se nós não queremos estar com ela, com essa pessoa. É o casal de namorados. Eles conversam o tempo todo, né? Telefone, chamada por vídeo, mensagenzinha, toda hora, todo dia, todo dia. Mas e com Deus? A gente passa uma semana sem falar com ele, a gente passa um mês. Que vergonha! Que vergonha! Como que nós podemos falar que nós amamos Nossa Senhora? Que nós queremos amar Nossa Senhora se a gente não quer ficar com ela? Amar o nosso Senhor se a gente não quer investir o nosso tempo nessa nossa morada interior? Nessa nossa morada interior. Nós precisamos realmente estar dentro, viver dentro. Então, o comportamento do reprovado é aquele que tem só uma vida exterior, tá? E não tem uma vida interior. Então, o comportamento dos predestinados ou dos eleitos, dos escolhidos, é aquele que tem uma vida interior. O terceiro, número 188, é o comportamento dos reprovados, né, dos réprobos. Os reprovados fazem pouco caso da devoção à Santa Virgem, a mãe dos redimidos. É bonito aqui a gente ver que Jacó, quando a mãe dele mandou ele buscar os cabritos, a mãe dele falou assim: olha, vai aqui no rebanho aqui de casa, não é aqui do lado, né? O rebanho tava ali, mas ele tinha que ir até lá. Ela pediu 2 cabritos. Ele não titubeou. Ele não falou assim: ô mãe, o pai tá velho, mãe. Qualquer coxa de galinha já serve pra ele. Um franguinho vai dar e sobra. Por que eu tenho que trazer 2 cabritos? Pra que 2 cabritos? Um só, vai, mãe. Um só já é suficiente. O pai vai comer, vai ficar bom. A senhora faz um negocinho gostoso aí. Não. A gente não tem que estar pela metade nessa devoção, estar uma parte de nós nessa devoção. Nós precisamos estar inteiros aqui mesmo, inteiros para Nossa Senhora, para sermos inteiros de Nosso Senhor. Todos inteiros. É o que nós vimos nos encontros anteriores, né? Nós precisamos nos dar integralmente, obedecer em tudo. Tudo. Não é quase tudo, não é a maioria, é tudo. Ah, mas eu não consigo. Tudo bem, tá bom. Eu sou miserável, você é miserável, somos miseráveis. Somos pecadores horrorosos. Pobres vermezinhos, como nos diz São Luís Maria Grião de Montfort. Mas nós precisamos nos esforçar, nos arrepender, pedir perdão e voltar. A gente tem que se esforçar, se arrepender, pedir perdão e voltar. Voltar, voltar, voltar. 50 vezes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes. Quantas vezes forem necessárias. Nos voltar para ter realmente essa devoção, essa prontidão em amar Nossa Senhora. Tá? Essa é a figura dos eleitos. A figura dos eleitos é aqueles que têm uma devoção a Nossa Senhora. Precisamos ter essa devoção a Nossa Senhora. E o quarto? O quarto está lá no 189. Os reprovados vendem seu direito de primogenitura trocando as delícias do paraíso por um prato de lentilhas. Ou seja, pelos prazeres da terra, que a gente já comentou. A gente já comentou aqui, né? Não vamos fazer mais isso. Vamos nos esforçar. Até o sangue. Pede isso para Deus. Senhor, me dá forças para derramar o sangue se for necessário. Mas para que eu não troque mais essa glória eterna por qualquer prazer que seja, por qualquer necessidade que seja. E o quinto. Enfim, os reprovados abominam e perseguem incessantemente os predestinados em segredo ou abertamente. Né? Que a gente não tenha comportamentos de falar mal daqueles que têm devoção, daqueles que estão na igreja, daqueles que rezam, que a gente não tenha esse tipo de perseguição velada, inveja por aquele que tem um talento, né? Que a gente não faça esse tipo de perseguição, mas que a gente realmente queira levar
mais pessoas para Nossa Senhora, para Nosso Senhor, e não tirar essas pessoas de Nossa Senhora, de Nosso Senhor. Então, vamos pedir isso para Deus, né, que a gente realmente aprenda realmente com essa figura, com esses exemplos de Esaú e de Jacó, Esaú como a figura dos reprovados e Jacó como a figura dos eleitos, que nós imitemos Jacó nesse ponto, né? Obedecendo Nossa Senhora em tudo, vivendo uma vida interior, tendo devoção por Nossa Senhora, não confiando em nós, mas confiando em Nossa Senhora, confiando em Nosso Senhor, tá? Não criticando de forma alguma as devoções simples que as pessoas têm para Nossa Senhora, esses carinhos que têm para Nossa Senhora, para Nosso Senhor. Nós te pedimos, meu Senhor, que fortaleça a nossa vontade, que enriqueça a nossa fé, que nós cresçamos realmente em fé, fé verdadeira, que não é um simples sentimento, Senhor, mas que o Senhor derrame em nós a graça de nós termos fé, fé inabalável, e termos uma vontade que nos leva, que nos conduz a ter uma verdadeira devoção por Nossa Senhora e, consequentemente, por Ti, meu Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por você estar aqui. Até o nosso próximo encontro, com a graça de Deus.